Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia aqui do canal Brasil Escola. E hoje o tema da aula é maio de 1968. Antes de começar a aula, por favor, se inscreva no canal do Brasil Escola e deixe o sininho ativado para receber nossas notificações. Porque toda vez que nós lançarmos um novo vídeo, você é o primeiro a receber. Bom, pessoal, maio de 68, o ano que nunca acabou, né? Essa, na verdade, é um título que o próprio Zuenir Ventura, um teórico que escreveu um livro, né, sobre o maio de 68, escreveu no Brasil. É uma obra de referência junto com outro livro de referência que já aparece os dois aqui na tela para vocês. Eric Hobsbawm e o livro A Era dos Extremos. Acredito que, fundamentalmente, essas duas obras, elas marcam, elas constituem, na verdade, uma espécie de linear sobre o que é maio de 68 e vai ajudar bastante sobre esse tema. Primeiro, quais são os acontecimentos que marcam o contexto, né? A época, a conjuntura de que nós estamos falando? Acho que o primeiro ponto básico é entender que os anos 60 são considerados, na verdade, os anos da contracultura, os anos que as grandes ditaduras, no caso da América Latina, estavam se constituindo. Vejamos, olha o caso do Brasil, né, com o golpe em 1964, que na verdade teve uma alteração profunda na instituição política, social, na ordem econômica no Brasil. Mas, de modo geral, vamos partir para pontos específicos. Vamos partir primeiro da ideia de que a maio de 68 constitui-se um movimento na França. Então façamos primeiro um grande recorte aqui específico na França. Mas para entender a realidade francesa, eu preciso entender primeiro a realidade do mundo. 68 é um ano que teve alguns acontecimentos importantíssimos, entre eles a morte de Martin Luther King. Um dos maiores ícones do movimento negro, do movimento pacifista, era pastor, né, da tradição protestante, foi assassinado. No mesmo ano, as Olimpíadas no México. Por que Olimpíadas no México? Olimpíadas no México vencida, uma corrida, na verdade, né, uma prova de atletismo de jovens negros que levantaram o punho cerrado, enluvado, num sinônimo de resistência. Ano em que os Panteras Negras, os Black Panthers, né, estavam no auge da luta pelos direitos civis norte-americanos. No caso específico de 1968, nós temos também um ano que já marcava mais de uma década da Guerra do Vietnã. Aquela juventude que se levantava contra a guerra, justamente por medo, por constituir uma sociedade extremamente militarizada e violenta, constituiu nesse ano e estruturou nesse ano uma grande crítica feita a uma sociedade militarizada. No caso específico da França, nós temos algo mais particular. A França estava sob o comando, já há mais de década, do general Charles de Gaulle. General este, inclusive, que levava a sociedade francesa a mãos de ferro. Um governo que teve, durante muito tempo, críticas de vários setores da sociedade civil, desde até a elite, até as classes populares, e sempre reagiu com extrema violência. No caso do Brasil, porque maio de 68, na França, também ecoou em vários lugares do mundo, ecoou na Primavera de Praga, ecoou aqui no Brasil, e nós temos especificamente no Brasil algo muito curioso. 68 é o ano que institui o Ato Institucional número 5, que é, dentro da tradição historiográfica, na mais clássica possível, né, o ano que marcou a principal perda de direitos civis, sociais, políticos do povo brasileiro. Ano, inclusive, que foi assassinado dentro da Universidade de São Paulo o estudante Edson Luiz. Jovem assassinado, inclusive, no restaurante universitário daquela universidade. Ano que, na verdade, semana depois, marcou mais a passeata, ou pelo menos a chamada manifestação dos 100 mil, que foi amplamente reprimida pelo governo militar no Brasil. Esse é o ano. 68 é o ano que eu particularmente acredito que é a mudança de gerações. O próprio Eric Hobsbawm fala isso na sua obra A Era dos Extremos. 68 é o ano que, na verdade, ilustraria a transição de duas gerações. A geração dos anos 30, aquela geração que ainda sobrevivia, né, naquela mentalidade de Segunda Guerra Mundial, de autoritarismo e militarismo. E agora, uma juventude que não viveu a Segunda Guerra Mundial, que não viveu o nazismo, mas que nos anos 60 está constituindo uma mudança nos grandes valores. Uma mudança nos princípios mais básicos de uma nova sociedade, uma juventude extremamente crítica, revolucionária culturalmente dizendo. Os acontecimentos que marcaram o maio de 68, ou que levaram até o mês de maio de 68, evidentemente são anteriores. Nós precisamos então fazer uma remontagem histórica aqui mais específica sobre esse momento.
O primeiro caso mais importante é que no mês de março, que foi o mês então ali que antecedeu, né, as grandes conflitos que vão estourar o seu auge em maio, são importantes. Por exemplo, a ocupação da Universidade Nanterre, que é uma da universidade francesa mais importante, de jovens que eram contrários à guerra do Vietnã, fizeram uma manifestação. Também foi reprimida pelo governo francês com extrema violência. Culturalmente, é importante também lembrar que nós estamos numa época em que as universidades francesas separam por sexos os alunos. Então, veja que não é apenas uma questão de conflito político, tem também uma questão de cultura por trás. Fica sempre atento a isso. Durante esse momento, uma greve de trabalhadores, principalmente do setor automobilístico, estoura na França. Essa guerra, que levou à paralisação de milhares de trabalhadores e ela foi aumentando ao longo do mês de março até abril, também foi uma espécie de gasolina, né, dentro desse fogo que estava para aparecer na sociedade francesa. Na mesma condição, a Universidade de Sorbonne, que é uma das principais universidades do mundo, né, também foi ocupada. E ali, os conflitos da ocupação da universidade vão ser extremamente violentos pela repressão que a polícia vai fazer na ocupação. As aulas param, e é justamente nessa conjuntura, até bom lembrar, que o filósofo Jean-Paul Sartre, inclusive, né, sofreu um pouco com essas paralisações, até um adendo aqui importante. Algumas histórias remontam que supostamente o Sartre estaria dando aula quando os alunos invadem a sala dele, olha que interessante. E durante essa invasão ele queria continuar a aula, né, para terminar o conteúdo, sei lá, um debate, os alunos falaram, não, a aula é na rua. Veja como que até, né, o grande filósofo Jean-Paul Sartre, que era um militante da esquerda, comunista e tal, sofreu com isso. E é nesse contexto dessas ocupações universitárias e, claro, contribuindo, né, com a greve dos trabalhadores, que o mês de abril e o mês de maio vão estourar os principais acontecimentos que levaram à paralisação completa da sociedade francesa. O que é importante salientar que desses acontecimentos, alguns são, acho que, mais visíveis. A chamada Noite das Barricadas, né, foi consideravelmente assim, um evento mais famoso, justamente porque é à noite que a França passa pelas manifestações mais violentas. Os estudantes, trabalhadores, né, aderindo um mesmo movimento com várias pautas, etc., paralisam Paris, mesmo uma cidade completamente ocupada por trabalhadores de várias classes, de vários grupos, na verdade, de várias áreas de trabalho. E o que era curioso é que os carros viraram, na verdade, barricadas mesmo entre polícia e manifestantes. Nesse evento, o que é importante lembrar é que já no final do mês de maio, porque ele acontece no dia 10, mas até o final do mês de maio, nós tivemos uma adesão de massas enorme na França. A greve que era do setor público, agora aderido também pelo setor privado, atingia no final do mês de maio, por volta do mês 20, do dia 20, 22, aproximadamente 8 milhões de trabalhadores. Então Paris, na verdade, né, uma das principais capitais do mundo, estava parada. Algo precisava ser feito pelo governo, e nós sabemos muito bem, né? Quando se coloca em prova a constituição e a existência de um governo, a repressão vem extremamente violenta. É a partir do dia 22 que a sociedade francesa começa a sentir com muita evidência a repressão que o governo de Charles de Gaulle vai conseguir. Por exemplo, a partir do dia 22 até o dia 25, as repressões levaram muitas mortes de vários trabalhadores e estudantes. Até que, curiosamente, por algo bem estranho, a sociedade francesa encontrou uma das maiores manifestações. Só que, no entanto, contra as pautas do Maio de 68. Grande parte da sociedade francesa, vindo até mesmo da classe trabalhadora, até de partidos de esquerda que criticavam a autonomia dos estudantes, se revoltaram contra os próprios acontecimentos. Olha que coisa estranha, né? Os partidos, os grupos burocráticos, os grandes, né, na verdade, grandes pessoas ligadas a sindicatos do Estado, fizeram uma grande manifestação no final do mês de maio contra os estudantes que eram completamente autônomos. Você não tinha uma direção única e exclusiva dessas manifestações, o que marcava essa autonomia completa e essa autogestão das lutas desenvolvidas. O governo de Charles de Gaulle encontrou uma certa tranquilidade, porque quando ele dissolveu o parlamento no final do mês, encontrava uma espécie de certo respaldo por algumas partes da sociedade civil, né, na repressão contra os estudantes parisienses. Mas o que é interessante é que essas manifestações marcaram uma mudança incrível. Mostraram, inclusive, que não é somente através de partido ou sindicato que as lutas podem ser organizadas.
e principalmente mostrou, ensinou para o século XX, para a juventude, que as formas antigas de organização, extremamente vias estatais, burocráticas, são formas antiquadas. E é justamente nisso que as principais frases que foram pichadas nas paredes, que constituíam uma espécie de arte revolucionária, contracultural, uma arte da revolta, diziam. Vamos ver algumas? Então, pessoal, as frases mais importantes que nós podemos aqui coletar, né? São centenas de frases que foram encontradas nas paredes, mas uma importante é essa. Corre, camarada, o velho mundo está atrás de você. Frase que sintetizaria, na verdade, esse conflito de gerações, né? Uma juventude que nasceu nos anos 50, viveu um certo otimismo econômico contra aquela juventude, na verdade, aqueles pais, aquela outra geração dos anos 30, que viveu o período de guerra. Uma outra, não gosta de escrever em paredes. Isso é uma pichação. Veja o tom da ironia, né, que os estudantes parisienses usavam. Essa, inclusive, ela foi encontrada numa parede de uma igreja, né, ou seja, na parte externa de uma das principais igrejas de Paris. A beleza está nas ruas, ou seja, tirava do ambiente acadêmico a noção da arte, agora ser essa arte revolucionária. Uma dessas imagens, muito famosa, é um stencil que foi produzido com essa frase de uma bailarina bailando em meio a uma manifestação ali com pedras na mão, ela bailando, né, ou seja, dançando ali, fazendo uma aparição artística no meio da manifestação. E por último, não confio em ninguém com mais de 30. Essa é boa também porque essa frase tem muito a ver com a idade, né, dessa transição de gerações. O que seria uma pessoa com mais de 30? Aquela pessoa que carregaria ainda as características da cultura da guerra, da cultura militarizada, da cultura violenta e principalmente, né, uma espécie de ressaca do nazismo que ainda existia na mentalidade europeia de modo geral, do antissemitismo, do holocausto e por aí vai. Então, não confiar em ninguém com mais de 30 representa, na verdade, essa transição de gerações. E para encerrar minha aula, trouxe a indicação aqui de alguns filmes. Trouxe dois, na verdade, que dá pra gente dar uma aprofundada sobre esse assunto. O primeiro deles é Os Dias de Maio, de William Klein, que é uma obra que vai remontar mês a mês, passo a passo, os principais acontecimentos que levaram a essas grandes evoluções em 68. Um outro aspecto fundamental que é montar, pelo menos pensar que esse maio de 68 ele foi dia após dia. Imagina acontecimentos que vão sendo elaborados e isso é muito bem trabalhado por Bernardo Bertolucci, que é um dos grandes cineastas do mundo, numa obra dele muito famosa, Os Sonhadores. Essas duas indicações trabalham, na verdade, como que o maio de 68 é, sem dúvida, o principal evento da juventude revolucionária dos anos 60, que não marcou apenas uma mudança política, mas também uma mudança nos hábitos, nas características mais básicas de uma cultura que hoje a juventude pode simplesmente usufruir. E aí, pessoal, gostaram da minha aula? Gostou do maio de 68? Então dá aquele like aqui pra mim, por favor. Não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal do Brasil Escola, se inscreva e deixa sempre o sininho ativado para receber nossas notificações. Aproveite também as indicações de leitura que estão aqui na descrição da nossa aula. Tem vários links para vocês aprofundarem. E nos acompanhe lá nas redes sociais, vai no nosso Instagram, no nosso Twitter e também no nosso Facebook. Eu aguardo todos vocês no nosso próximo encontro aqui no canal. Um grande abraço.